Acho que existe um mercado mundial para talvez 5 computadores. Essa frase curiosa foi dita por Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943. 5 décadas depois, em uma entrevista à BBC, um jovem CEO foi enfático ao afirmar: se você considerar um espaço de tempo de 15 anos ou certamente 20 anos, a visão de um computador em cada casa será totalmente atingida. Esse jovem era ninguém menos que Bill Gates. E a sua companhia, a Microsoft, só se tornou o que é hoje graças a uma improvável parceria com a IBM, a empresa de tecnologia mais relevante e dominante do século XX. O curioso é que, por um triz, a herdeira não repetiu a queda da gigante azul. Seja muito bem-vindo, eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empiricus Asset. Hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa parceria e como a Microsoft, ao assumir o posto antes ocupado pela IBM, quase cometeu os mesmos erros ao superestimar o poder da sua dominância. Tech Rider está começando agora. Vem comigo! Para entender essa parceria, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo, em 1975. A revista Popular Electronics publicou em sua capa um computador para montar em casa, o Altair 8800. Para a maioria, aquela era apenas uma curiosidade, um brinquedo, digamos assim. Mas para os dois jovens, Bill Gates e Paul Allen, aquilo foi um sinal. Eles não eram amadores. Eles tinham estudado na escola Lakeside, uma instituição de elite que já em 1968 possuía um terminal de computador PDP-10, ou seja, eles já respiravam tecnologia. Por isso, quando eles viram o Altair, a ficha caiu na hora. Aquela caixa de metal não servia nada sem um software. Então eles decidiram criar um interpretador BASIC para a nova máquina, uma linguagem de programação muito mais acessível e democrática daquela época. O mais incrível é como eles fizeram isso. Sem ter um Altair para testar, eles escreveram todo o código usando um emulador, com apenas um manual do novo processador. Reza a lenda que Paul Allen pegou um avião para Albuquerque, sede da fabricante MITS, com um programa gravado em uma fita de papel. Ele não fazia ideia se o código funcionaria no hardware real, só que funcionou de primeira. Aquele foi o nascimento da Microsoft. Pouco depois, veio um momento que definiria não apenas o futuro da Microsoft, mas de toda a indústria do software. Bill Gates ficou furioso ao ver que robistas estavam simplesmente copiando sua fita BASIC. Ele publicou a famosa carta aberta aos robistas, que foi tremendamente polêmica. A ideia de que o software tinha um dono e não podia ser copiado livremente era extremamente revolucionário naquela época. Foi assim que Gates estabeleceu um modelo de negócios que permeia o setor até hoje. Você não compra o software, mas licencia o direito de usá-lo. E é essa ideia de licenciamento que se tornaria a arma secreta para o maior negócio da computação até então. E é nesse momento que a IBM bate a porta da Microsoft. A gigante precisava de um sistema operacional para o seu novo Personal Computer, o PC. A primeira opção, o sistema dominante da época, o CP/M, falhou na negociação. A Microsoft enxergou então uma brecha, só que ela enfrentava um problema. Ela não tinha um sistema operacional próprio para vender. Então eles fizeram algo inacreditável. Compraram um sistema chamado 86DOS, de uma pequena empresa de Seattle, por cerca de $50 mil. O apelido do sistema era Quick and Dirty, rápido e sujo. Eles licenciaram para a IBM com um PC-DOS. Mas é aqui que vem o pulo do gato. A verdadeira genialidade estratégica. Bill Gates convenceu a IBM, a maior empresa de tecnologia do mundo naquele momento, a permitir que ele mantivesse os direitos de vender sua própria versão, o MS-DOS, para outros fabricantes. A IBM, aparentemente, enxergava o software como uma coisa secundária. Para eles, o dinheiro estava na venda do hardware. Então eles não previram que outras empresas poderiam clonar o seu PC. E quando os clones da Compaq e de tantas outras surgiram, como a Dell, todos precisavam do MS-DOS. A Microsoft acabara de se tornar o pedágio obrigatório de toda a era do PC. Só que o MS-DOS era só aquela tela preta, nada amigável. Enquanto esse império ia se consolidando, uma nova aposta, que começou quase como um plano B, estava prestes a mudar o jogo mais uma vez. A jogada de Messi com o MS-DOS e a IBM criou a fundação. Só que foi em 95 que a Microsoft consolidou de verdade o seu império com um dos produtos mais icônicos, o Windows 95. O seu lançamento foi um evento cultural global, quase como um grande show de um popstar.
E a cena era mesmo de show. Filas à meia-noite em lojas eletrônicos, o Empire State Building iluminado com as cores da Microsoft e os Rolling Stones cantando Start Me Up nos comerciais. O Windows 95 foi um marco tecnológico que tornou o computador fácil de usar para milhões, aproximando aquele sonho antigo de Bill Gates em realidade. Naquele momento, a Microsoft não tinha uma concorrência no desktop, e foi muito natural a mudança de mentalidade da empresa, de conquistar para defender um império, já que, como não podia deixar de ser, todo o império é constantemente ameaçado. Para a Microsoft, a ameaça não veio de outro sistema operacional, mas de algo que parecia inofensivo num primeiro momento, a internet. Especificamente de um navegador chamado Netscape Navigator. Em seu famoso memorando interno daquele ano, o Internet Tidal Wave, ou tsunami da internet, o tom de Bill Gates foi quase de pânico. Mas como que um simples navegador poderia ameaçar o império do Windows? E a resposta estava exatamente naquilo que protegia o monopólio da Microsoft, a grande barreira de entrada de aplicativos. A lógica era a mais básica dos efeitos rede. Os desenvolvedores criam programas para o Windows porque era onde os usuários estavam, e os usuários compravam Windows para usar esses programas desenvolvidos. A Netscape, junto com a linguagem Java da Sun, trazia uma promessa extremamente radical. Escreva um aplicativo uma vez e ele vai rodar dentro do navegador de qualquer sistema, Windows, Mac, Linux. De repente, o sistema operacional, por baixo, se tornava totalmente secundário. Na citação mais brutal do memorando, Gates disse que o Windows corria o risco de virar apenas um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados. Basicamente, uma peça de encanamento sem nenhum valor. Diante dessa ameaça existencial, a Microsoft não queria apenas competir. Ela queria deixar muito claro o preço a ser pago por todos aqueles que ousassem desafiá-la. Como e-mails internos revelaram mais tarde, a estratégia da companhia era cortar completamente o suprimento de ar da Netscape. Primeiro, eles tentaram uma abordagem, digamos, diplomática. Segundo testemunhas, a Microsoft propôs dividir o mercado. Eles ficariam com os navegadores para o Windows 95 e a Netscape para o resto. A Netscape, que detinha 80% do mercado, obviamente recusou. Com essa recusa, a Microsoft então partiu para a força bruta e usou seu monopólio do Windows como uma arma. Foi aos fabricantes de PCs como Dell e Compaq e fez acordos de exclusividade. O caso mais extremo foi o da IBM, a sua antiga parceira. A Microsoft supostamente só liberou a licença final do Windows 95 para a gigante azul 15 minutos antes do lançamento mundial, numa clara demonstração de poder e de força. E então veio a arma nuclear. A companhia não apenas incluiu o Internet Explorer de graça, como fundiu o sistema operacional, tornando impossível de remover sem quebrar o Windows. Todo PC vendido no mundo agora vinha com o Internet Explorer. Aquele foi o começo do fim para a Netscape, e a Microsoft venceu. No entanto, essa vitória absoluta teve um gosto muito amargo. A tática de sufocamento chamou a atenção do DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, levando a um intenso confronto jurídico que definiria a próxima década da empresa. A vitória sobre a Netscape levou a Microsoft ao banco dos réus. E é exatamente nesse caos que a próxima fase da empresa começa. Em janeiro de 2000, no auge do processo antitrust, Steve Ballmer assumiu o posto de CEO, herdando o que muitos chamam de presente de grego de Bill Gates. Os 14 anos seguintes são frequentemente rotulados como a década perdida. Foi uma época em que a Microsoft, outrora a força implacável da tecnologia, pareceu assistir da arquibancada, enquanto o Google dominava a busca, a Apple reinventava o celular com o iPhone e o Facebook criava as redes sociais. Mas como que isso aconteceu? É crucial entender que o processo antitrust foi muito mais do que um problema legal. Suas consequências para a cultura corporativa da Microsoft foram completamente devastadoras e traumatizantes. Por conta dele, consolidou-se uma cultura do medo que paralisou a principal arma da Microsoft, sua capacidade de reagir à concorrência. Dessa forma, dia após dia, a companhia trouxe menos inovações e mais do mesmo, receosa de sofrer outro processo. Só que em tecnologia, essa paralisia é fatal e, com o tempo, leva a inúmeros pontos cegos. No caso da busca, a Microsoft via seu portal, o MSN e mais tarde o Bing, como uma feature, uma funcionalidade para defender o Windows. O Google, por outro lado, enxergava a busca como o centro de um novo universo, um modelo de negócio revolucionário e uma plataforma para as suas próprias soluções. Só que o erro mais caro foi no mercado mobile. A Microsoft já tinha o Windows Mobile anos antes do iPhone,
Só que ela não enxergou a mudança de paradigma. Enquanto eles vendiam um PC em miniatura, a Apple lançou uma nova plataforma, adequada ao nosso cotidiano, onde software e hardware eram uma coisa só e cabiam perfeitamente no bolso. Ainda no mobile, o golpe final veio do Google, o Android, um sistema gratuito que destruiu o modelo de negócios baseado em licenças, o coração da Microsoft. A compra da Nokia anos depois foi um ato de desespero, caro e tardio, que selou a derrota na plataforma da próxima década. Foi um verdadeiro show de horrores, que deixou o preço das ações estagnadas por uma década. Só que essa não é a história completa. Enquanto o mundo via os fracassos do Windows Vista e do Windows Phone, Ballmer estava silenciosamente transformando a Microsoft em uma fortaleza corporativa. Focando em estabilidade, ele criou uma máquina de fazer dinheiro com produtos de servidor como o Exchange e SQL e os geniais Enterprise Agreements, que garantiam uma receita previsível de bilhões. E aqui está um ponto mais crucial e paradoxal dessa era. Steve Ballmer, com todas as suas falhas reconhecidas, foi um dos fiadores mais importantes para a próxima fase da Microsoft. Nos bastidores, longe dos holofotes e contra aquela cultura dominante da empresa, uma pequena equipe, que incluía um executivo chamado Satya Nadella, estava construindo o futuro, a plataforma de nuvem Azure. Naquela época, essa foi uma aposta profundamente impopular. A nova plataforma tinha margens baixas e o seu foco ia contra a obsessão da empresa pelo Windows. Quem estava lá para suportar a iniciativa? O próprio Steve Ballmer, atuando como seu protetor político e financeiro. Confiante na grandeza do projeto, ele usou os bilhões de dólares de lucro do Windows e do Office para financiar data centers globais e defendeu a equipe de Nadella das críticas internas. Portanto, a década perdida foi, na verdade, um grande paradoxo, fascinante. Ballmer pode ter sido o CEO que perdeu a busca, o celular e as redes sociais. Só que ele também foi o gestor do presente, que crucialmente se tornou o investidor anjo do futuro. Foi ele quem plantou a semente da nuvem, uma árvore cujos frutos seriam colhidos pela próxima geração, preparando o cenário para a reinvenção total da Microsoft, inclusive da sua própria cultura. Em 2014, Satya Nadella, um veterano da casa que vinha justamente da divisão de nuvem, assumiu como CEO. O cenário era desafiador. A Microsoft era uma gigante inegável, mas cansada, presa à mentalidade de que tudo precisava girar em torno do Windows. Pior ainda, a receita do licenciamento do Windows começava a entrar em declínio. A mudança não era mais uma opção, era uma questão de sobrevivência. Logo de cara, o primeiro movimento de Nadella foi uma heresia para a velha guarda. Ele reconheceu que o monopólio do Windows estava se tornando obsoleto e mudou o foco da empresa de forma obsessiva para a nuvem. O Azure, aquele projeto secundário que Ballmer protegeu lá atrás, tornou-se o centro do universo Microsoft. A percepção foi radical. Parar de lutar para que todos usassem o Windows e, em vez disso, focar em prover a infraestrutura de nuvem para todos, independente do sistema operacional. Até outra joia da coroa, o Office, foi totalmente repensado, tornando-se o serviço de assinatura Office 365. A aposta pagou-se de forma espetacular. O crescimento explosivo da receita do Azure e do Office 365 não apenas cobriu o declínio do Windows, mas criou um motor de crescimento muito maior e mais sustentável do que se imaginava possível. Essa virada financeira, porém, só foi possível graças a uma mudança cultural profunda orquestrada por Nadella. E o maior símbolo dessa grande transformação veio em 2018, com uma aquisição que seria muito impensável anos antes, a compra do GitHub por 7,5 bilhões de dólares. Aqui é importante fazer um contraste. Alguns anos antes, Steve Ballmer, ainda como CEO, chegou a chamar o Linux e o código aberto de câncer. Agora, sobre a nova gestão, a Microsoft comprava o coração da comunidade de código aberto. Nadella entendeu que os desenvolvedores como um todo eram os verdadeiros arquitetos da era digital. Então a compra foi uma jogada para conquistar a confiança dessa comunidade crucial, um sinal definitivo de que a velha fortaleza da Microsoft estava se transformando. Com essa nova mentalidade, a empresa iniciou uma série de aquisições gigantescas. O LinkedIn, a empresa de IA para a saúde Nuance e a monstruosa compra da Activision Blizzard. O fio condutor era comprar relevância e dados em mercados estratégicos, usando o Azure como a fundação para conectar e potencializar todos eles. Isso nos leva finalmente à maior de todas as apostas da Microsoft, a inteligência artificial, com a parceria multibilionária com a OpenAI, iniciada lá em 2019, muito antes do ChatGPT. Enquanto a startup acelerava o desenvolvimento tecnológico, a Microsoft forneceria o poder computacional massivo necessário
tudo hospedado em sua infraestrutura Azure. Só que nem tudo são flores. Quando a OpenAI quase implodiu com a demissão de Sam Altman em 2023, a Microsoft percebeu o risco de depender excessivamente de um único parceiro. Isso forçou Nadella a solidificar seu plano B, tornar a Microsoft uma grande provedora de computação em nuvem para todos os modelos de IA e estruturar sua própria divisão interna, com a aquisição de núcleos da Inflection AI, startup fundada por Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind. Nadella também foi muito transparente sobre a economia da IA. Diferente do antigo paradigma do software, onde o custo marginal de uma nova cópia é zero, cada consulta ao Copilot custa dinheiro real em processamento. O lucro, portanto, não está na inteligência artificial em si, ela é a isca. O lucro real vem quando os clientes, atraídos pelo Copilot, passam a consumir mais armazenamento, mais segurança e mais banco de dados dentro do ecossistema da Azure. A estratégia de Nadella é de uma clareza impressionante. O CEO abandonou a dependência do Windows, abraçou a nuvem de corpo e alma, conquistou os desenvolvedores que antes eram vistos como adversários e fez a aposta definidora na inteligência artificial. Agora, a ambição da Microsoft é que o Azure se torne para a era da IA o que o MS-DOS e o Windows foram para a era do PC, a plataforma fundamental sobre a qual todo o futuro vai ser construído. A Microsoft, desde a sua fundação, sempre foi uma empresa intensamente competitiva e disposta a travar batalhas épicas. Isso ficou claro na parceria usada com a IBM e na guerra dos navegadores contra a Netscape. No entanto, essa mesma cultura agressiva acabou gerando contratempos que levaram a companhia a um período de estagnação, onde ela quase perdeu a liderança no mercado. Se não fosse a visão única de Satya Nadella e a profunda transformação cultural que ele implementou, o destino da Microsoft poderia ter sido muito similar ao da sua primeira grande parceira, a IBM. Agora, com fôlego renovado pelas promessas da inteligência artificial, a Microsoft vive uma de suas fases mais promissoras e, sem dúvida, sua nova cultura a deixou muito mais preparada para colher os frutos dessa revolução. A gente chegou ao fim desse episódio do Tech Rider sobre a Microsoft, mas a jornada continua. Ainda vamos explorar muitas outras gigantes que estão moldando o presente e o futuro da tecnologia. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos como sempre. Esse apoio é fundamental para o nosso trabalho. É isso, pessoal. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!